coisas e tal. Os romanos tinham o triunfo romano, né? Sim. Que era quando, né, general ganhava uma guerra e tal. O general ganhava uma guerra, ele era Deus por um dia. Então Sim. ele assumiu o manto de Júpiter por um dia e tal. E aí ele era, né, tinha uma celebração impressionante quando ele voltava para a cidade e tal, né? Você sabia que a ideia de evangelho vem disso também? Porque a expressão grega euangelion, eu é bom, né? Tipo, eutanásia é boa morte, né? Eubiose é melhorar a vida. Angelos é anjo ou mensageiro. Então, euangelion significa boa mensagem. Era a mensagem que os gregos, quando ganhavam uma guerra e eles voltavam, aí alguém trazia a mensagem antes do pelotão chegar e falava, ó, eles venceram, prepara a festa. Então, o evangelho é Jesus venceu a morte e o mal, prepara a festa que ele tá voltando para nos resgatar. Só de curiosidade. Você vê que... Só de curiosidade não, é isso. É isso. Não é a questão só de curiosidade. Não, só para você saber. Eu já falei uma coisa, Rodrigo Silva, pastor Daniel Lopes e outros, quando eles estão diante de pessoas que não são do meio cristão, que não são necessariamente do meio evangélico, eles abandonam a figura do apologeta e colocam a camisa do acadêmico. Meu amigo. Então eles vão... Calma que nós estamos no início, você vai entender onde eu quero chegar. Então, o evangelho é isso. É quando anunciava a boa nova da vitória de uma guerra, de uma batalha, tinha esse termo de trazer uma boa nova, uma boa notícia para uma celebração. Então, o evangelho não surge no contexto do Novo Testamento. O evangelho não é cunhado, né, como algo do Novo Testamento, ou algo religioso, ou algo bíblico. Só nisso aí já muda a sua perspectiva se você tem o mínimo de conhecimento de contexto literário e cultural. Então você já vê que chamar de evangelho tem uma intenção por trás forte e poderosa. E que vai beirar uma intenção política e não necessariamente uma intenção meramente religiosa. Há uma intenção política também. Se você está dentro daquele mundo, daquele contexto, daquela época, entendeu? Se eu já chamo o texto redacionado de evangelho, eu estou tendo uma intenção também política. Você consegue entender isso? E eu achei interessante ele também falando ali, né, do cunho do termo evangelion, ou evangelho, e ele do nada mete um eubiose. Eubiose é um neologismo da antiga sociedade teosófica brasileira, né? Que aí vira a sociedade da Arana depois, que aí vira eubiose, que é um neologismo. Pastor Daniel Lopes, o senhor está frequentando a eubiose? O senhor está estudando na eubiose? O senhor está estudando as obras de Henrique José de Souza? É interessante, né? Às vezes o pessoal dá umas escorregadas, né? Assim, do nada. Não, eubiose. Parece que está fazendo uma propaganda, porque eubiose é um neologismo, né? Um termo cunhado pela própria sociedade brasileira de eubiose. Então isso é interessante. E é claro, nada contra a eubiose, tá? Só achei interessante, né? Eu acho que... Será que ele é um eubiota? Não sei. Vamos continuar aqui. Essa tradição que vem da Grécia vai para Roma também, com esse dia do triunfo, que é isso. Só que o que eles faziam também? Eles faziam tipo um churrascão, e eles entregavam, consagravam as carnes aos deuses, e para agradecer aos deuses a vitória, quem comia tinha comunhão com Deus, estava agradecendo ao Deus, porque a carne foi consagrada a ele, tipo Corme Damião, né? Sim. Que eles consagram para São Corme e São Damião. Então, o que Jesus faz nessa mensagem do evangelho? Ele fala, esse é o meu corpo, comei todos, né, na Santa Ceia, fazer isso em memória de mim. Então tem toda essa simbologia também da vitória e do alimento que a gente compartilha agradecendo Deus ou aos deuses por essa vitória ali. Sim. Ou seja, você tem na sua mão uma redação religiosa que ela está imersa no contexto simbólico romano. Mas aí tá tudo certo não. Pergunte-se, então, o Jesus falou isso? Se existiu um Jesus histórico, ele disse isso? Que, ainda que de maneira alegórica e metafórica, que quem come da minha carne
e bebe do meu sangue tem comunhão comigo, e quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem comunhão comigo? Um homem judeu da Palestina, expressando uma percepção triunfalista, divinizada, de um contexto altamente romano. Aliás, posso falar a verdade aqui? Posso rasgar? Das celebrações esotéricas, porque isso era esotérico. E o esoterismo romano, o paganismo, estava na cultura. Então não era algo velado ou escondido. O mistério se vivia na guerra, no comércio, na vida. O mistério estava presente na vida, na Roma antiga. Então por isso que o vencedor é Júpiter por um dia. Por isso que comer da carne, né, tá ali, né, saindo aquele negócio vermelho, que não é sangue necessariamente, quando você já faz a sangria do animal. Meu amigo. Se questione. Mas é o que eu falei. Ele, Rodrigo Silva e outros, quando estão diante de um público, de uma situação em que, calma aí, aqui eu tenho que pautar como se eu estivesse na academia, eu não posso aqui fazer apologésia, eu não vou escorregar. Aí eu vou e coloco a coisa como ela é de fato. Porque se eu coloco a coisa como ela é, você questiona, você aprende, você entende. E qual é a tendência? Você se desgarrar de determinadas denominações, você se desprender de determinados dogmas, entendeu? Eu não vou dizer de todo, eu não vou dizer que você vai virar ateu, eu não vou dizer que você vai abandonar a sua religião, não estou dizendo isso. Mas determinadas questões você vai começar a refrear. Não é bem assim, então. Então isso aqui é simbólico, isso aqui não aconteceu de maneira real. Isso é um símbolo, porque a audiência de Jesus, que só andou na Palestina, é uma audiência judaica. Não faria sentido ele englobar esse contexto, a não ser que o escriba esteja colocando isso para uma outra audiência ou para outras audiências. E aí sabe o que você vai perceber? É que são várias audiências, não é só a audiência romana. São várias audiências representadas nos textos dos evangelhos. A literatura do evangelho, meu amigo, por isso que depois vai se tornar a igreja católica, universal, é para alcançar o máximo possível. Então é uma miscelânea de alegorias, uma miscelânea de simbologias, do tudo que você possa imaginar. E eu estarei lançando um método, publicando um método para que você aprenda a identificar isso tudo sozinho. Exatamente, eu estou lançando um método. Vou fazer live desse método, vou escrever um artigo, vou entregar para a audiência esse artigo de maneira gratuita e vai ser em breve isso. Eu vou entregar para você, nós vamos estudar junto em live e eu vou te dar esse material, tá bom? Exatamente isso. Você vai conhecer o método, você vai aprender o método comigo e você não vai ser enganado. Entendeu? Perfeito, perfeito. Eu quero entrar numa de entrevistador agora, antes da gente entrar na parte da finalização do Império, né? Queda, essa coisa de que, né, os historiadores veem o cristianismo como herdeiro de várias práticas. Isso. Né? Sim. Que ocorriam de religiões anteriores, né? Até o mitraísmo. Como, por exemplo, até... Semiramis Tammuz, etc. Osíris. Mas eu não sei onde é que existe, eu não sei onde é que eu ouvi, não sei se é uma coisa da Bíblia e tal. Não. Joseph Campbell falou isso citando alguma escritura. O Deus das que eu muitas acho faces. Que é a primeira epístola de Pedro. Tá. Mas eu não sei. Sim. Mas é no livro Herói das Mil Faces? Ele no Poder do Mito. Ah, tá, o Poder do Mito. Ele falando isso, ele cita, dizendo que o entendimento cristão e aí eu quero ouvir de você. Tá bom. Bora. Aqui, uma consultoria. Todas essas formas que no passado eram meramente alegóricas, sim, se encarnaram na figura do nosso Salvador. Então existe essa ideia
cristã de que Cristo, de fato, né, essas coisas eram um prenúncio para Cristo, essa visão um teaser. cristã. Um teaser. Existe, tem gente que não entende isso quando tem contato com esse negócio. Tem até um livro, O Fator Melquisedeque, que vai um pouco nessa linha. Tem gente que é cristã e fala, poxa... E é um livro muito bom, Fator Melquisedeque, apesar de ser um livro que tem um tom apologético, né? Mas é um livro muito bom. E um outro livro extremamente necessário é esse livro aqui, Primórdios do Cristianismo. Esse livro é muito bom. É um livro escrito por brasileiros. É um livro que não tem tanto glamour, vamos dizer assim, apelo popular, mas é um livro fantástico. Fantástico. Isso aqui, ó. Fantástico. E o livro Fator Melquisedeque também é muito bom. Eu tenho o livro também Fator Melquisedeque. Mas, entendam. Eu vou deixar o pastor Daniel Lopes falar e eu vou comentar. Vou deixar ele falar. Vamos prosseguir aqui com a fala dele. A história de Semíramis e Nimrod e Tamuz é igual a de Jesus. A história de Ísis e Osíris e Horus é a mesma. Coloca no Zeitgeist. Zeitgeist. Copiou. Aí você fala, pô, isso aqui é cristão. Não acho que a história de Semíramis e Tamuz é igual a de Jesus. Não acho que a história de Ísis, Osíris e Horus é igual a de Jesus. A história é igual. Tem pontos de semelhança, tem simbologia parecida. Então, dentro dos critérios das análises das religiões comparadas, você encontra semelhanças, similaridades. Mas a história, o construto da história, não necessariamente é igual. Mas você encontra similaridades, semelhanças. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. É o maior plágio, né? Tem um somebody love que os cristãos dão, que é a ideia de proto-evangelho. Qual é a ideia do proto-evangelho? Adão e Eva estão ali no Jardim do Éden, aí eles comeram a fruto proibido, aí, estou com vergonha que eu tô nu, né? Aí bota umas folhas de figueira e aí Deus, o que Deus faz? Entrega uma roupa para eles de pele, Lembre-se que ele começa dizendo somebody love que os evangélicos fazem. O que é o somebody love? É o migué. Entendeu? É o migué. Então, ou seja, tem um somebody love que os evangélicos fazem, não existe proto-evangelho. Isso é muito calvinista, que gosta de falar de proto... É a coisa mais ridícula do mundo. Iago Martins, aquele Taços, porque o proto-evangelho é a coisa mais ridícula do mundo, entendeu? Então é o que eu falo. Na frente de pessoas cultas, lúcidas, que minimamente tem um background crítico de falar assim, olha, existe uma obra tal, pessoas dizem isso. Então, o pastor Daniel Lopes, ele não coloca a camisa do apologeta, ele não vai dar o migué, ele não vai dar o somebody love. Mas, por exemplo, com todo respeito ao pastor Daniel Lopes, com todo respeito a ele, a pessoa dele, ele não faz isso com o Apocalipse? Ele não dá o migué? Ele dá o migué. Ele mete o somebody love no Apocalipse. Porque o Apocalipse é uma concha de retalho de mitos apocalípticos, de literatura apocalíptica. Ele sabe disso, eu sei disso. Você que me acompanha sabe disso. Eu já fiz aqui paralelos com todos os livros. Eu sou incisivamente repetitivo em dizer até onde estão os paralelos. No livro de Enoque, Oráculos Sibilinos, livro 3, Apocalipse de Baruque, ou Epístola de Baruque, Quarto Esdras, Jubileus, Manuscrito da Guerra, que está ali nos manuscritos do Mar Morto. Então, eu já fiz aqui paralelos de maneira exaustiva do Apocalipse, botando versículo do lado de versículo, sentença do lado de sentença, símbolo do lado de símbolo, alegoria do lado de alegoria. Livro da vida, lago de fogo e enxofre, tudo isso existia antes do Apocalipse, nos apócrifos. Mas o pastor Daniel Lopes, ele interpreta o Apocalipse no flow, no próprio Vilela, como algo que vai acontecer, como algo que se fosse para os nossos dias. Então, ele vai colocando
argumentação de acordo com o cenário. A diferença é que eu não tenho cenário. Eu falo isso aqui no VOB, eu falo isso nos seminários que eu dou em igreja, eu falo isso no seminário da minha própria igreja, eu falo isso nas palestras, eu falo isso nas escolas. Eu sempre falei. Sempre falei. Essa é a questão. Eu sempre falei. Nesse quesito aí, do meio, eu sempre disse. Eu não tenho essa de ali assim, aqui assado. É um símbolo? É um símbolo. Então isso é, no quesito de falar do sistema, uma hipocrisia. Uma hipocrisia muito grande. Porque quando eu dou essas informações para o público geral, quando eu dou essa informação para o crente, eu estou dizendo, sabe para quê? Estou dizendo, sabe o quê? Perdão para ele? Decida. Decida você. Decida. Tome a sua decisão. Você agora é dono do seu destino. Decida o que você vai fazer com a informação. Ah, então não é literal? Não. Decida. De couro. Aí o que a galera diz? Eles que estavam se sentindo em pecado e ficaram nus, foram cobertos por uma roupa que Deus fez através de um animal que ele sacrificou. Né? Porque eu acho que ele não arrancou a pele do animal, ele permaneceu vivo. Então, o que esse proto-evangelho é o conceito que Adão e Eva aprendem ali, que é o seguinte: houve o pecado, mas o pecado ele é remido ou apagado com o sacrifício de um cordeiro, e esses cordeiro que morre no seu lugar, ele te cobre a sua vergonha, a sua nudez, ou o seu pecado, porque vergonha e pecado andam juntos. Então, essa seria a mensagem que Adão e Eva contaram para os seus filhos, né? Que era o Caim e Abel, mas Caim matou Abel, mas tiveram outro filho chamado Sete. Aí o Sete continua contando essa história. Não que... o Sete egípcio, né? Não, esse Sete é gente boa, né? O Sete egípcio é sinistro. É o canário. É como se fosse o Caim, né? O Caim, o cara que mata o irmão, né? Sim. Porque, na verdade, Ísis, Osíris e Sete eram tudo irmão, né? Isso. Ísis era irmã. Mas, desculpa, não quis te Não, tem tudo a ver, pô. Essa história é legal pra caramba. Porque até o Aleister Crowley, ele puxa muito disso. É legal a gente citar depois. Porque ele fala que a nova era que vai surgir agora é a era de Horus, né? É Horus voltando a reinar. Mas aí, então, a ideia é que Eu não vou nem comentar isso. O Sete, que continua, a Bíblia fala que o Sete continua a adoração ao Deus verdadeiro. A explicação que os cristãos dão é que essa história passou a ser contada. A explicação que os cristãos dão, vai pegando. Somebody Love. A explicação que os cristãos dão, vai pegando. Alguém pecou e o pecado se resolve quando a gente mata o cordeiro, do sangue do cordeiro cobre o nosso pecado e da roupa do cordeiro do couro ele cobre as nossas vergonhas. Então eles já sabiam que Deus ia sacrificar algo para salvá-los. E eles sabiam que era um cordeiro. E aí depois a religião judaica vai virar uma religião sacrificial, que eles tinham o próprio... Né? O próprio holocausto, né? O que galera... Eu sempre escutava na escola holocausto, não fazia a mínima ideia o que era. Primeiro que holos, em grego, é completo, né? E cáustro é queimar, igual só da cáustica, né? Então o holocausto é a oferta completamente queimada, que é uma prática do Antigo Testamento, que tinha outro nome hebraico e o grego adaptou. Então o que eles faziam? Eles entregavam o cordeiro a Deus, uma parte da gordura era queimada para Deus, outra parte eles comiam, dizendo que recebemos a salvação que Deus está trazendo através desse animal que foi sacrificado, que morreu em nosso lugar. Então já tinha esse proto-evangelho que Deus sempre manda um cordeiro para morrer em nosso lugar. E ele seria o filho de Deus. Só que o que acontece? Sete, ele conta essa história para os descendentes. Eu não vou dizer que isso é a verdade. Eu até falei no início, é o Somebody Love que os cristãos contam. Que é Ele é o quê? Cristão. E ele fala isso. Cara, posso ser sincero pra você? Você que é ateu, agnóstico, cristão, ubandista,
que me acompanha aqui, que você me acompanha ao longo de todo esse tempo, todo o trabalho que eu fiz aqui, porque você sabe que o canal, ele nem react tinha. Os reacts começaram a partir de 2024, que eu comecei a reagir, comentar, que era só um canal de abrir livro, abrir artigo científico, ler texto, ler Ugarit, ler texto egípcio, ler texto disso, ler texto daquilo outro. Lembra dessa fase do canal? Inclusive que eu quero ver se eu trago ela de volta, não todo dia, mas uma vez na semana, a gente... Cara, valoriza o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Eu não tô fazendo sensacionalismo. Você entende que o meu trabalho aqui precisa alcançar mais pessoas e é por causa disso? Você entende? Quando você vê uma coisa dessa, quando você vê uma frase dessas, você entende a importância do canal Verdades Ocultas da Bíblia? Do legado com muito esforço que eu estou deixando aqui? E aí você entende porque tanta gente de vários espectros recusam-se a reconhecer o meu trabalho aqui por várias questões. Você entende isso? Primeiro, eu vou enumerar. Me dê essa licença de trocar essa ideia com você nesse vídeo para você entender mais profundamente o que eu estou tentando dizer, tá? Primeiro, eu não sou ateu. Então eu já sofro uma resistência por parte de algumas pessoas que, apesar de fazer um excelente trabalho aqui, mas como eu não sou ateu, entenderam? Então não vão me chamar, não vão me recomendar, não vão falar nada acerca do meu trabalho aqui. Então o VOB cresce por esforço de vocês, mais do que o meu até, porque vocês compartilham, comentam, vocês ajudam o canal. Então eu já tenho uma barreira do preconceito, vamos dizer assim, social. Porque, poxa, se ele fosse ateu, a gente até dava uma força, mas como ele não é ateu, o trabalho dele pode ser maravilhoso, pode ser excelente, ele pode trazer aqui evidência histórica, arqueológica, científica, ele lê artigo, ele lê livro. Muita gente só conhece os autores que trabalham no canal porque eu trago aqui. Recentemente o canal aí do cara copiou o meu roteiro. Mais de uma pessoa mandou pra mim, o cara não se deu o trabalho nem de mudar o roteiro. Canal grande, maior do que o VOB. A pessoa não se deu o trabalho nem de mudar o roteiro. Tipo assim, quer pegar conteúdo aqui? Pega. Pega a transcrição do vídeo, joga no chat GPT e pede pra ele mudar o roteiro, pelo menos. Mas tudo bem, é o jogo. Eu sou a favor da liberdade de expressão e da liberdade de propriedade intelectual. Então não tô falando por uma questão meramente da cópia, mas do não reconhecimento ao trabalho que eu tenho feito aqui. Então é curioso isso, de nós vermos. Valoriza o trabalho do Verdades Ocultas da Bíblia. Valoriza. Valoriza meu trabalho. Porque aí você começa a entender essas coisas aí, ó. Se você quer que nós alcancemos mais pessoas e que nós, não estou dizendo eu não, nós sejamos representados nesses lugares aí, precisamos de número. Essa é a verdade. Precisamos de número. Proto-evangelho. Então, vamos supor que Sete contava essa história para certos filhos, que aí vem Matusalém, vamos supor, Malaléu, Jared, Noé, Sem, Cã e Jafé. Quando chega Sem, Cã e Jafé, que é depois do dilúvio, aí a coisa dá uma espalhada. Por quê? Jafé é pai dos povos mais caucasianos, Europa. O Sem é pai dos semitas, obviamente, dos povos mais arábicos ali. O Cã é pai dos povos mais africanos e cananeus. Então, do Cã vem Canaã, e de Canaã vai vir um cara chamado Misraim. Misraim é a palavra hebraica para Egito.
Então, esses caras se espalham pelo mundo e dizem que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Cada um foi contando a história meio que de um jeito. Então essa história no Egito vira, essa história que já existia, vira Ísis, Osíris e Horus. Aí depois na região romana vira o mitraísmo, Mitra vira essa figura. Zoroastrismo também, né? Ahura Mazda e tal, Enki e Enlil. É a mesma história contada com versões diferentes, mas uma linhagem continuou contando a história mais correta, porque continuou em comunhão com Deus e Deus ia falando, não é bem assim não, é mais pra cá. Ah, pô, mas não é pra sacrificar o próprio filho não? Falou, não gosto de... Eu vou sacrificar o meu filho, mas você não precisa sacrificar o teu. Então, quando você vê Abraão, que era da terra dos caldeus, ele vem de uma cultura que já tinha uma leitura diferente disso. Que sacrifica... Sacrificava as... Ia sacrificar Deus botou ele numa sinuca, né? Que tem aquela história, né, que só pra lembrar aqui, que eu acho interessante, que Deus falou pra Abraão sacrificar Isaac, o filho, que ele esperou anos. Que era um teste, né? Era um test drive ali. E aí quando ele ia sacrificar, Deus falou, não. Um anjo aparece e fala, não precisa. Então, essa é a versão que eu gosto. Essa é a versão que eu gosto. Não, essa é a versão que eu gosto. Pegadinha. Versão, não sei se você chegou nela. Tem um animal preparado para sacrificar. E tinha o anjo fala, não precisa não, porque o animal tá... O cordeiro... Não sei, a Bíblia não fala qual anjo que é ali naquela ocasião. A versão que eu acho maneira, se não existe... O cordeiro tava agarrado nos espinhos. Tava, O cordeirinho tava passando, ficou agarrado. Aí o anjo falou, tá vendo não? Ele tá ali, ó. Pô, tá cego, pô. Tem a versão que, se não existe, a gente cria agora, que é maneiro, dentro do universo, é Batalha do Apocalipse. Sim. que aí o arcanjo Gabriel segura a mão do... mais maneiro, ou menos, né? Isso, mais ou menos. Cinematográfico, né? Ele vem... Aí vem o arcanjo, segura a mão assim, vem com fogo. É maneiro. Assim, Falta gente. Estão dizendo que o filme novo do Mel Gibson vai falar da queda de Lúcifer e tal. Vai ter um negócio assim mais... Uma entrevista longa no Joe Rogan, mas ele não soltou muita coisa não. Não soltou não, Mas assim... Pô, falta gente pra fazer um filme bíblico... Maneiro, né? Pô, alto nível, né? Pô... Teve aqueles Noé, achei fraco. Pô, Somebody Love... A única cena do Noé que eu achei legal... Não, nem essa. Divagou. Você entendeu que o assunto divagou. O assunto, divagou. Percebeu, né? Que já... Que se for chegar onde tem que chegar... Você sabe, né? Você entendeu? Se for chegar onde tem que chegar, vamos lá. Vamos indo. Pérsia, Mesopotâmia... Vambora, isso, vamos aprofundando. Aí vai começar a surgir, né, as religiões de mistério, o paganismo, de maneira mais pública, e o cristianismo é a síntese disso tudo, a amálgama disso tudo. É uma hora que vem acho que é o Matusalém, que ele tá vindo um exército assim contra, ele pega a espada e joga no chão, ela explode, vira um fogo. A única cena que eu achei maneira naquele filme ali. Tem os anjos caindo, né? Aí eles viram anjos de pedra e tal. Aí vocês sabem que tem uma lenda, né? Que esses anjos, os Nephilim, talvez os originais, eram gigantescos. E aí quando veio o dilúvio, Deus transformou eles em pedra e são algumas dessas montanhas que tem no mundo hoje. Tipo, a Pedra da Gávea é um desses anjos que ficou... Né? O Tolkien vai um pouco nisso, né? Das montanhas brigando, né? Das montanhas vivas e tal. São lendas interessantes. No final do Império? Você que manda. E o lance do Memento Mori é lenda? Que tinha... Quando os imperadores voltavam de guerra, tinha um cara que ficava soprando no ouvido dele, o rei, Mori. né? Memento Mori não Como é que é esse memento? O que é memento? Lembre-se que você é mortal. Sim. Tem essa história. Tinha um cara que falou... Tem essa história. A história que eu conheço se passa com Júlio César no Triunfo. Entendi. A história que eu conheço é essa. Como que é? Júlio César no Triunfo. O Triunfo, ele se... Tá fazendo jabá aí. Nem patrocinador. Ele lembrou do Triunfo, a marca de biscoito. Eu aguentava esse biscoito que passava propaganda 50 vezes na SBT. Por isso que eu lembrei, pô. Tu acha que é propaganda? A gente falou de propaganda aqui, ó. Nunca vou comer Triunfo, cara. Porque a parada passava duas vezes pelo intervalo. Você ficou com raiva. Deu um efeito rebote, então. Rebote, claro. Até me desestabilizei psicologicamente. Deu uma memória ruim, né? Então, quando o Júlio César veio no Triunfo, tava no Triunfo foi glorificado, Você é o bonzão. Se achando, né? E aí o escravo dele tava na charrete com ele, e sussurrando no ouvido. Deu uma puxada pra... falando só. Baixa a bola aí.
que és apenas mortal. Né? Porque senão aquilo... Se escravo aí é bom, hein? Conselheiro bom. Provavelmente isso é uma anedota, né? Mas que serve pra gente pensar nessa questão da arrogância, né? Que Marcos Aurelius falava muito sobre isso e até é um dos pontos muito fortes no estoicismo. O estoicismo vai nessa linha. Você sempre lembrar sobre a sua mortalidade. Puxar uma humildade. Divagou o assunto, o fio condutor do assunto ali, né? Se diluiu, vamos dizer assim, meio a outras conversas paralelas que foram se agregando e perdeu-se o meio. Mas você entendeu perfeitamente o que eu quis dizer. Cristianismo é isso. Quantas vezes eu falei aqui, em quantos vídeos eu falei isso aqui? Quantos vídeos? Quantos e quantos e quantos e quantos e quantos e quantos vídeos eu disse que cristianismo é isso? Sempre foi isso.